pessoal! Vamos então ao vídeo aula referente à unidade 1, portanto a nossa aula 1. Antes de mais nada, eu quero deixar vocês muito à vontade, que se tiverem dúvida, desejarem algumas dúvidas específicas de cada unidade, fiquem à vontade, não hesitem em me passar um e-mail, tá aqui o e-mail em todos os vídeos e no guia de apresentação. Eu estou efetivamente à disposição de vocês. É claro que nós temos os nossos tutores que ajudam muito nesse processo, nesse tirar dúvida, mas eu quero deixá-los bem à vontade para a gente conversar melhor sobre cada uma dessas unidades. Vamos então. Bom, do que se trata a unidade 1? Como eu disse no vídeo de apresentação, a unidade 1 consiste em destacar os fatos políticos e econômicos que marcaram a época. Qual época? Desde a República Nova, que a gente chama, né, até ao período democrático que nós estamos vivendo hoje. Então, nós vamos desde a proclamação da República até os dias atuais. Quantos fatos políticos e econômicos que marcaram a época? Bom, então nós vamos tentar, na medida do possível, fazer um rápido retrospecto desses principais fatos. E nas próximas unidades, a gente acaba destacando as consequências desses fatos sobre variáveis importantes para a nossa economia brasileira. Então, aqui a gente vai ver o auge do declínio do modelo de desenvolvimento, os marcos dessa organização política, esse período de transformação de 1930 a 64, vamos destacar agora com uma ênfase um pouco maior no período militar e o período democrático. Bom, então, do que se trata essa primeira república, ou o que nós chamamos de República Velha? Aqui nós temos, então, o início da proclamação da República, em 1889, extremamente importante. Por quê? Porque nós saímos de uma organização no sistema de monarquia e passamos, então, a vivenciar a república, né? Então, só aí já é um fato extremamente importante e mudou, sim, os rumos da política econômica. Bom, mas essas mudanças, elas aconteceram de uma forma relativamente lenta. Por quê? Porque apesar de você não ter mais a questão da monarquia, era uma política de coronéis. Então, quem escolhia os presidentes, quem ditava os rumos das políticas econômicas, eram estes coronéis que formavam o quê? Grandes oligarquias, principalmente na região de São Paulo e Minas. Por isso é conhecido como República Café com Leite. Por quê? Eles revezavam. Ora, presidente, ou seja, a pessoa que detinha essas informações, ora era de São Paulo, ora era de Minas. Por isso o nome República Café com Leite. O primeiro presidente da República, então, foi Marechal Deodoro da Fonseca. Qual era a atividade econômica principal dessa época? Ah, essa é fácil, né? Essa nós estudamos na história, desde a segunda série, que um dos produtos que elevaram ao crescimento econômico, que propiciaram o desenvolvimento da economia brasileira foi qual? O café, dentre tantos outros, mas aqui nós vamos destacar o café como responsável pela geração de divisas, sobretudo. Por quê? Porque o café era um produto amplamente exportado. Então, a gente percebe que sempre existiu essa relação com os demais países, que a gente vai trabalhar isso melhor na unidade 4. Bom, mas a gente sabe também na história que nós tivemos grandes problemas com esse ciclo de café. Quais foram as dificuldades encontradas nessa época? Primeiro, nós tínhamos uma monocultura. Só aí já não é legal. Por quê? Porque se tem algum episódio externo, a sua pauta ela é pouco diversificada. Você não consegue rapidamente transformar a sua base econômica baseado somente em uma atividade. E foi assim que aconteceu. Então, nós temos aqui a Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, de uma certa forma, os países se fecharam e aí nós tivemos uma superprodução de café. O que aconteceu? Os preços do café oscilavam muito, aliás, o preço caiu muito. Então, nós lembramos desse fato, o convênio de Taubaté, tenho certeza que vocês lembram disso, que foi a queima de café justamente para tentar fazer com que o preço desse café aumentasse. Nós temos a crise de 29, como se não bastasse só a Primeira Guerra, né? Aliás, a crise de 29, na verdade, é uma consequência dessa Primeira Guerra que abalou o mundo. E, consequentemente,
será que a gente pode chamar de alguma coisa boa, né? Mas esse fato, essa crise de 29, teve uma consequência razoável, vamos dizer assim, que foi o quê? O despertar a consciência, a necessidade de diversificarmos a nossa atividade, que não mais baseada somente numa monocultura e principalmente somente no setor agrícola. Então aqui você já tem o início, o despertar, uma conscientização para uma revolução industrial, ou seja, começa aqui a despertar então a necessidade de indústria. Então, nós temos essa fase de transição de um sistema eminentemente agrário para um despertar da industrialização. E temos aqui, então, com o famoso Getúlio Vargas, né? Então, nós temos aqui uma fase de populismo que vai desde 1930 a 1964. Mas nós tivemos episódios marcantes aí de Getúlio Vargas entra, Getúlio Vargas sai, Getúlio Vargas volta novamente depois de uns 6 anos, e aí depois até com o suicídio de Getúlio Vargas, enfim, vamos entender rapidamente um pouquinho dessa passagem, desse período tão conturbado da economia brasileira. Getúlio, ele tinha uma grande credibilidade, não somente para a classe trabalhadora, mas sobretudo também para a classe dos coronéis. Na verdade, a única classe que não agradava muito de Getúlio Vargas eram as Forças Armadas, na verdade, que culminou aí com a destituição do cargo do Getúlio Vargas. Bom, primeira providência de Vargas, apesar dele ter uma credibilidade muito grande com relação aos coronéis, de uma certa forma ele conseguiu centralizar as ações para o governo e não mais essa oligarquia espalhada nos principais estados. Então, de uma certa forma, ele conseguiu essa centralização do governo, que foi um marco importante. Aqui nós temos esse início da industrialização, podemos assim dizer, ou seja, o foco da política econômica desse período Vargas não é mais a agricultura, e sim a indústria. Por quê? Como eu disse, se tem alguma coisa boa, a Grande Depressão favoreceu a isso. Ou seja, esse despertar para a necessidade da industrialização. Aqui, dada a abolição da escravatura, uns anos depois, a gente tem um mercado interno muito aquecido. Há necessidade de consumo. Então, se você imaginar a diversificação, a industrialização, a quantidade de mão de obra e mais o mercado interno aquecido, isso é uma condição realmente sine qua non para o crescimento da economia brasileira, e assim aconteceu nos próximos anos. E aqui tem um fato muito marcante, que é a questão da substituição de importação. Não quer dizer que nós passamos a comprar nessa época aqui produtos que eram importados. Não, não é isso. Nesse primeiro momento, nós importamos bens de capital, ou seja, máquinas e equipamentos. Então, nós nessa fase aqui, nós importamos tecnologia para darmos início à produção. Tá? Então, aqui é um período de extrema importância. No entanto, para você importar máquinas, para você importar equipamentos, ou seja, tudo isso custa muito dinheiro. É caro todo esse processo. Além de tudo, você tem ali a necessidade de uma infraestrutura e de uma logística favorável, não só à produção, mas um escoamento. Então, qual é a consequência desse período aqui? Bom, damos início ao endividamento externo, que a gente vai ver mais para frente. No entanto, nós temos um governo importante aqui, o governo Eurico Gaspar Dutra, ou seja, com a destituição em 1945 de Vargas, nós temos alguns presidentes que passaram de forma rápida ao longo desses anos de transição entre o Getúlio Vargas e o governo Dutra, mas vamos destacar aqui o fato econômico que marcou esse governo Dutra. Plano Salt. Na verdade, o Plano Salt não deixa de ser uma continuação desse governo de Getúlio Vargas. Por quê? Porque Getúlio Vargas desejava o quê? A industrialização. O Plano Salt veio no sentido de complementar isso. Ou seja, para industrializar, a gente precisa do quê? A gente precisa de infraestrutura. Então, olha como foi importante esse momento histórico, esse governo Dutra. Nós temos investimentos em siderurgia, a criação do IBGE,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, a Petrobras, enfim, apesar de todos os problemas, a gente reconhece e sabe da importância dessas instituições para o crescimento e desenvolvimento da economia brasileira. Além de tudo, o Plano SALT tinha como objetivo gastar mais em gastos produtivos, como saúde, alimentação, transporte, energia. Então, a gente percebe claramente que esse governo foi extremamente importante para os resultados econômicos dos próximos períodos. Mas, vamos ressaltar de novo, tudo isso com um grande endividamento externo. A gente já vai ver isso daqui a pouco. Bom, nesse período de 45 a 50, você tem um período conturbado nessas questões políticas, principalmente com o golpe dado pelas Forças Armadas em relação a Getúlio Vargas. E aí, em 1950, por medidas legais, Vargas consegue retomar, então, a presidência em 1950, mas continua sendo um período muito conturbado em termos políticos e ele efetivamente não aguenta toda essa pressão. Em 1954, nós temos, então, o suicídio de Vargas. De 54 a 55, ou seja, em um ano, nós tivemos mais 3 presidentes que passaram de uma forma muito rápida, sem fatos efetivamente marcantes em termos de condução política. Então, vamos destacar Juscelino Kubitschek, também, né, um marco, tem vários marcos importantes, tanto em termos econômicos e sociais, mais econômicos do que sociais. O Juscelino Kubitschek, dado a necessidade de expansão, principalmente em infraestrutura e endividamento externo, e aqui a gente tem início a um processo, um início não, mas um agravamento da situação com relação à inflação. Por quê? Porque nos governos anteriores, você tem o processo de industrialização, a demanda por mão de obra, então você tem, de uma certa forma, um aumento na renda, o mercado interno aquecido, ou seja, a demanda por produtos é maior do que essa capacidade de oferta, principalmente dada a necessidade de uma maior infraestrutura. Então você tem aqui um desequilíbrio, e como nós aprendemos em Introdução à Economia, demanda maior que oferta gera o quê? Um aumento de preços. É claro que, aliado a essa questão estrutural, nós temos também as crises externas que, sem dúvida nenhuma, abala essas relações econômicas. Então, o governo Kubitschek institui, então, o Plano de Metas em 1956. O que consiste esse Plano de Metas? Continua sendo essa política de industrialização, aliás, esse foi o marco, sem dúvida nenhuma, de Kubitschek. Construção de Brasília, nossa capital federal. No entanto, você tem um processo de industrialização centralizado aonde? Na região Sudeste, Sul, e aqui dá início, então, esse processo de industrialização da região Centro-Oeste com a criação, então, de construção, a criação da capital, ou seja, a construção de Brasília. Então, isso acaba tendo como consequência um desequilíbrio, uma desigualdade regional muito grande, principalmente se você comparar as regiões Nordeste e Norte com a região Sul-Sudeste em termos de industrialização, o que é sabido também. A gente estudou isso desde a primeira série do ensino fundamental. Bom, agora, para crescer, com a construção de tudo isso, e cabe destacar também, Kubitschek também deu um impulso muito grande na questão de transportes, na questão de ferrovias, abertura de novas estradas, tudo isso precisa de muito dinheiro. Então, cada vez mais a gente percebe a necessidade de financiamento externo para gerar o quê? A possibilidade desse incremento industrial, desse desenvolvimento na infraestrutura na economia brasileira, e hoje a gente percebe claramente as consequências desse endividamento externo. Em 1961, nós temos, então, Jânio Quadros. Aqui foi marcado mais por fatos políticos do que também econômicos, foi uma fase muito curta de Quadros. Dado o endividamento, o processo de inflação, o que o governo tem que fazer? Tem que puxar o freio, e falar, olha, vamos tentar equilibrar a economia, controlar a inflação, tentar reduzir esse endividamento externo, mas para isso a gente corta o quê?
os investimentos, principalmente na área industrial, o que vinha sendo um ciclo nos governos anteriores. Então, aqui nós temos um recrudescimento da política industrial, o processo de inflação se agrava ainda mais, ou seja, as decisões, as políticas econômicas adotadas aqui no governo de Quadros não teve o êxito proposto por ele. Além de tudo, ele não tinha credibilidade, ele não tinha apoio político. Isso culminou o quê? Na renúncia de Jânio Quadros. Em 62, então, nós temos João Goulart. João Goulart, mais fatos políticos também do que econômicos, e aí em 1964 ele é deposto pelos militares, e aqui começa um novo ciclo extremamente importante e muito dicotômico para a política econômica brasileira.